próxima questão, né, a nossa quarta questão de hoje, a gente tem o seguinte. Nos jogos internos de uma escola, 8 estudantes foram classificados para a final da corrida dos 100 metros livres. Desses estudantes, 6 são do ensino médio, e deles, do ensino médio, a gente tem 3 do primeiro ano, 1 do segundo ano e 2 do terceiro ano. E os outros 2 alunos, já que é um total de 8, eles são do ensino fundamental, sendo 1 do nono ano e 1 do oitavo ano. Considerando que todos são ótimos atletas e que possuem iguais condições de ganhar a medalha entre os 3 primeiros colocados. Então, por que ele diz isso? Porque você poderia pensar, o menino do terceiro ano, por ser mais velho, ele vai ter mais resistência, então ele vai ganhar. Então, não. Todo mundo tem a mesma condição, né, de ganhar essa prova, certo? Todo mundo tem o mesmo porte físico, digamos assim. Então, considerando que todos são ótimos atletas e que possuem iguais condições de ganhar a medalha entre os 3 primeiros colocados, qual é a probabilidade de pelo menos um dos estudantes, qual é a probabilidade de que pelo menos um dos estudantes do terceiro ano esteja entre os 3 melhores atletas no final da corrida? Então, qual é a probabilidade de ter pelo menos um aluno do terceiro ano? Então, vamos aqui esquematizar. A gente tem 8 concorrentes. Desses, 6 são do ensino médio e 2 do ensino fundamental. Então, aqui a gente tem alunos do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aqui a gente tem alunos do oitavo ano e do nono ano, certo? Aí a gente sabe que do ensino médio, 3 são primeiro ano, depois 1 é do segundo e 2 são do terceiro. E aqui é 1 do oitavo e 1 do nono, ok? Probabilidade, a gente já sabe, né? A gente já está cansado de saber que a probabilidade é sempre o que eu quero que aconteça sobre o total, certo? Então, casos favoráveis sobre os possíveis, todas as possibilidades. A gente também sabe que a probabilidade ela sempre vai de 0 a 100%. E que a probabilidade de uma coisa acontecer, mas a de não acontecer, quando somados, sempre dá 100%. Por exemplo, qual é a chance de hoje chover? 30%. Então, qual é a chance de não chover? 70%, porque 30% de chover, mais 70% de não chover, quando eu somo dá 100%, porque a probabilidade sempre vai de 0 a 100%, certo? E eu estava dizendo ao pessoal na sala que conhecer isso, saber a ideia de probabilidade complementar é fundamental, porque muitas vezes não é fácil fazer o que a questão pede. Então, a gente faz o contrário e aí a gente tira do total. Por exemplo, eu quero a probabilidade de chover, mas é fácil calcular de não chover. Calcula de não chover e tira de 100, porque o que sobrar vai ser a de chover, certo? Então, é sempre a ideia de complementar. E é isso que a gente vai usar aqui. Observa que eu quero a probabilidade de pelo menos um estudante do terceiro ano esteja entre os melhores atletas. Então, isso dá trabalho, porque pode ter um aluno do terceiro ano, se é pelo menos um, é no mínimo um. Mas pode também ter os 2. Então, a gente tem algumas restrições aí que dá trabalho pra gente. Então, qual é a minha sugestão? É você fazer a probabilidade de não ter aluno do terceiro ano. Porque a probabilidade de não ter aluno do terceiro, mas a de ter aluno do terceiro vai dar 100%. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês usem agora. A ideia do complementar, certo? Então, primeira coisa, vamos ver quem são todos os casos possíveis, né? Eu preciso ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Todas as possibilidades são todas as possibilidades, não tem nenhuma restrição aqui para mim. Então, para o primeiro lugar, eu tenho quantas possibilidades no total, sem levar em consideração o problema? Eu tenho 8 concorrentes. São todas as possibilidades. Pode ser menino do primeiro, do segundo, do terceiro ano, do oitavo ou do nono ano, não importa. Saiu, por exemplo, o menino do oitavo ano.
tô fazendo todas as possibilidades, tá? Depois tem quantas possibilidades? Tem 8 ainda? Não, né? Porque o menino do 8º ano não pode ser primeiro lugar e segundo lugar. Então agora eu só tenho 7 possibilidades. E na sequência eu só vou ter 6 possibilidades. Aí eu te pergunto, isso é arranjo ou combinação? Então, por exemplo, sai em primeiro lugar Letícia, Larissa e Eduarda. Deixa eu mudar a letra aqui, né? Porque L e L não ficou legal. Letícia, Clara e Eduarda, né? Se for Letícia, Clara e Eduarda, essa é primeiro, essa é segundo, essa é terceiro. Mas se eu colocar Eduarda, Letícia e Clara, mudou o resultado do meu torneio? Mudou. Então a ordem é importante, não vou precisar dividir nada aqui. Então essas são todas as minhas possibilidades. Então total de casos possíveis, 8 vezes 7 vezes 6, certo? São todas as possibilidades. Eu quero que pelo menos um aluno seja do terceiro ano, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer não ter nenhum aluno do terceiro, certo? Vou fazer o contrário. A probabilidade de não ter nenhum aluno do terceiro é não estar esses dois alunos aqui, ó. Mas se da questão que é ao contrário, sim, mas eu já te disse que é complementar. O que sobrar é o nosso complementar, certo? Então, ó, não ter nenhum aluno do terceiro ano. Então, eu tenho um total de 6 possibilidades. Ó. Eu tenho 3, 4, 5, 6. Então, 6 possibilidades do primeiro lugar, porque aluno do terceiro ano eu não estou considerando. Ah, saiu uma pessoa. Essa pessoa pode sair de novo? Não. Como é um resultado de campeonato, tem primeiro, segundo, terceiro lugar, a pessoa não pode ficar em mais de uma posição. Então, depois eu só tenho 5, depois eu só tenho 4. E, de novo, é uma combinação, porque se eu trocar a ordem dos participantes, a gente vai ter uma nova contagem. Então, não ter nenhum aluno do terceiro ano, eu tenho 5 ou 6 vezes 5 vezes 4. Ou seja, por que tu não fizesse essa conta? Porque eu gosto de simplificar, certo? Quais são meus casos favoráveis? Não ter aluno do terceiro ano. Tá aqui, 6 vezes 5 vezes 4. Eu tirei as duas pessoas que são terceiro. Num total de... Aí aqui são todas as pessoas. Então, ó, o 6 eu posso simplificar com 6. O 8 e o 4 eu posso simplificar por 4. Aí eu vou repetir o 5. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Vezes 7. E aí eu vou ficar com 5 sobre 14. Isso é a resposta? Não. E tá aí de alternativa, né? Na letra D. 5 sobre 14. Por que não é a resposta? Porque aqui a gente fez o contrário do que a questão pediu. Aqui eu peguei as pessoas, a probabilidade de não ter aluno do terceiro ano. Então, 5 num total de 14 é a chance de não ter aluno do terceiro ano. E a de ter, Cida, pelo menos um, é o complementar, ó, porque a soma sempre vai dar 1. Então, quem é que eu vou complementar? Se são 5 no total de 14, então o complementar vai ser o que falta para chegar em 14. Então, 5 para chegar em 14, ó, são 9 sobre 14. Essa é a probabilidade de ter pelo menos um aluno do terceiro ano. Se essa é a de não ter nenhum, o contrário de não ter nenhum